Educação está de férias e queremos te convidar para a nossa viagem de hoje direto dos Estados Unidos. Faremos paradas em lugares que talvez você já escutou falar, mas hoje vamos mostrar por que elas são tão famosas. Se você quer saber do que estamos falando, não sai daí, porque o Educação começa agora. Estados Unidos. Visitar esse país pode ser um dos itens dos sonhos da vida de muitas pessoas. É o terceiro destino mais procurado para turismo ao redor do mundo. E muitas são as atrações para quem visita a América do Norte. Região que tem uma história recente, com as primeiras colonizações, datadas por volta do século XVI, e conquista da sua independência, marcada pelo dia 4 de julho de 1776. A história dos Estados Unidos ela começa quando alguns grupos de colonos ingleses eles vêm fugindo de perseguição política, perseguição religiosa para a América e eles se estabelecem na região onde hoje é a costa leste dos Estados Unidos, formando 13 colônias que vão ser conhecidas como as 13 colônias inglesas na América. Os Estados Unidos durante o século XX, eles participaram de diversas guerras. As mais importantes, talvez, tenham sido a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde ele teve uma participação até decisiva no conflito. Os conflitos chegaram a mudar com a entrada dos Estados Unidos. Foram guerras que ocorreram na Europa, no Pacífico, e a presença norte-americana foi decisiva para que as alianças que ele compôs com outros países pudessem sair vitoriosas. As duas grandes guerras elas fizeram uma diferença gigante na economia, principalmente norte-americana, porque ele conseguiu se destacar bastante a partir da Primeira Guerra Mundial, economicamente no mundo, e principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando ele passou a exercer uma hegemonia econômica no mundo todo. Basicamente, toda a economia ocidental ela está ligada à economia norte-americana hoje. A economia norte-americana é não apenas a maior do mundo, como está acima da segunda colocada no ranking, a China, em 70%. Ao longo da história, o país tem mantido uma baixa taxa de desemprego e elevados níveis de pesquisa e investimento, o que atrai imigrantes de todo o mundo buscando oportunidades no país. Ao contrário de vários países, no mundo, o Brasil, por exemplo, teve ao todo 7 constituições. Os Estados Unidos só teve até hoje uma, criada em 1787. Era uma constituição que tinha apenas 7 artigos que ao longo do tempo foram sendo acrescentados e ela dura até hoje nos Estados Unidos. É uma constituição que dá bastante liberdade para os estados definirem sobre questões que são consideradas importantes, pena de morte, aborto. Então, cada estado tem essa possibilidade, por meio da Constituição, de decidir por conta própria. Essa Constituição, vigente até os dias de hoje, é a segunda mais antiga do mundo e é resultado de um meio-termo entre a tendência estadista defendida por Thomas Jefferson, que lutava por grande autonomia dos estados, e a tendência federalista, que procurava centralizar o poder. E essa liberdade, garantida aos estados, inclusive, inclui o aspecto linguístico. Os Estados Unidos não têm uma língua oficial para o país todo. O inglês é o mais falado, ele é utilizado, ele é obrigatório, por exemplo, em casos de imigração. No entanto, cada estado pode definir quais são as suas línguas oficiais. Tem estados que têm mais de uma língua oficial. Tem estado que tem o inglês com o espanhol, estado que tem o inglês com o francês. No Havaí, por exemplo, a língua oficial é o inglês e mais o havaiano. Então, cada estado pode definir qual língua, a sua língua oficial.
A Califórnia é um dos estados com grande influência de diferentes idiomas, e a explicação para tal fato vem de diversos momentos da história. A região, hoje conhecida como São Francisco, teve como colonizadores os espanhóis. Em 1821, a região passou ao domínio dos mexicanos e voltou a ser incorporada aos Estados Unidos cerca de 30 anos depois. É nesse mesmo período, entre 1848 e 1849, que acontece a Corrida do Ouro, atraindo imigrantes do mundo inteiro, especialmente chineses. A Golden Gate Bridge conecta a cidade de São Francisco, na costa oeste, com a península de Martin. Ela mede quase 3 quilômetros. Não é a maior da cidade, mas com certeza é a mais famosa. Esse é o cartão postal por aqui. Construir não foi nada fácil, já que nessa região os ventos e correntezas são muito fortes. Problemas que foram driblados, transformando esse lugar em um dos símbolos mais queridos e representativos de São Francisco. Como inicialmente a colonização no território se deu apenas na região leste do território de onde hoje é os Estados Unidos, a descoberta do ouro na Califórnia foi muito importante, porque ela impulsionou a colonização de todo o centro e da parte oeste dos Estados Unidos. Um movimento conhecido como Marcha para o Oeste se deu a partir da descoberta do ouro nessa região da Califórnia. Nesse período, em apenas um ano, a população de São Francisco sai de 1.000 para 25 mil habitantes. E esse mesmo crescimento demográfico ocorre em todo o país. Além de ingleses e espanhóis, a partir do século XVII chegam os africanos, que mesmo após a abolição da escravatura, permanecem. No século XIX e XX chegam alemães, italianos, irlandeses, além de refugiados cubanos, do oeste europeu, paquistaneses e do sueste asiático, buscando por melhores oportunidades de vida. Os Estados Unidos hoje possuem 50 estados, dentre eles o Alasca e o Havaí, e a sua capital é a cidade de Washington. Entre turistas, construções, fotos e histórias, chegamos a Washington, mais especificamente a Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Essa cidade foi criada de forma planificada e desenvolveu-se no final do século XVIII. Foi também criada para ser uma capital perante os demais estados. Uma das características dessa cidade é que ela foi nomeada com honra a George Washington, chamada então de Washington, D.C. E por aqui, uma das grandes características é a quantidade de parques naturais, onde se pode observar muitas aves. Esses são os maiores parques de todo o Distrito de Colômbia. Washington é a capital federal, a sede dos três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Ela é uma cidade que recebeu o nome em homenagem a George Washington, que foi o primeiro presidente norte-americano. E o gostoso de passear por essa região aqui em Washington é que você tem várias atrações em um mesmo lugar. Por exemplo, a gente tem muito verde, árvores, pássaros, mas bem ao lado você encontra vários museus. Não é um só, são vários museus. Então é um espaço também para se resgatar a história, como é o caso do Capitólio, esse edifício aqui atrás da gente. A Alâmeda dos Museus chama a atenção para as lutas e conquistas de diferentes culturas presentes na história norte-americana. No final dessa avenida localiza-se justamente o Capitólio, a sede do governo legislativo dos Estados Unidos. Na ala norte fica o Senado e na ala sul situa-se a Câmara dos Representantes. A estátua acima da cúpula que chama a atenção para o edifício é um monumento à liberdade, que tem uma outra versão ainda mais famosa a mais de 4 horas de Washington, D.C. Em Nova York tem a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade ela foi um presente que a França deu aos Estados Unidos após a Guerra da Independência. A França ajudou os Estados Unidos nessa Guerra de Independência contra a Inglaterra, acho que principalmente pela rivalidade que ela tinha por ter perdido a Guerra dos 7 anos, alguns anos antes da Inglaterra. Visitar esses lugares tão famosos e entender um pouco mais de sua história de perto não é, no entanto, a única memória que alguns querem levar dos Estados Unidos. Viver intensamente essa cultura é o objetivo de quem quer prolongar os dias por aqui.
Eu saí de casa quando eu tinha 16 anos de idade, com um grande sonho, morar nos Estados Unidos e aprender inglês. Mas eu sabia pouco da vida, eu era uma menina. Eu tinha uma amiga que foi comigo, mas eu saí carregando um ursinho de pelúcia no braço, uma malinha e muito sonho. Eu não sabia o que eu ia encontrar, não sabia quem ia me esperar nos Estados Unidos. E quando eu cheguei no aeroporto de Newark, que foi o primeiro aeroporto, e eu peguei algumas das moedinhas que eu tinha para colocar no telefone público para tentar ligar para a universidade para saber se alguém ia nos esperar lá, foi quando caiu a minha ficha pela primeira vez de que eu estava sozinha num país estrangeiro, que eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Eu morei nos Estados Unidos dos meus 12 anos até os meus 16. Eu fui para lá porque minha mãe já estava lá, meus pais são separados, então ela casou com um americano e ela pegou a cidadania para ela. Então, como eu era menor de idade, ela aproveitou e já me levou para lá, para assim eu automaticamente já conseguir a cidadania. Você vai para uma universidade que era pequena, não era uma universidade muito grande, mas você tem 50 brasileiros, mais não sei quantos porto-riquenhos, mais não sei quantos mexicanos. É muito mais fácil você ficar dentro da sua cultura latino-americana, só que eu tinha 6 meses, pouco tempo, pouco dinheiro. E logo que o curso começou, 2 meses depois a economia quebrou e aí eu recebo uma ligação do meu pai dizendo: filha, a gente não tem nem condições de pagar o semestre, você vai ter que voltar para casa. Então, assim, eu tinha que aprender ou aprender. Eu cheguei lá no meu primeiro ano nos Estados Unidos, eu não saía de casa, eu ia só para a escola, voltava, eu não tinha muitos amigos, eu ficava mais reclusa, ficava mais no Brasil, a mente no Brasil, o computador só no Brasil, com os amigos brasileiros. E aí, com o passar do tempo, aos poucos, eu fui me acostumando, fui fazendo mais amizades, fui pegando o jeito americano de ser, aprendendo inglês também. E aí, demorou um pouco, demorou um ano e meio para me acostumar. Mas aí, depois disso, foi bem tranquilo. No total, eu fiquei 6 anos nos Estados Unidos. E foram 3 fases da minha estada lá. A primeira como estudante, onde eu passei 4 anos na Universidade Adventista do Texas. Depois eu passei 1 ano como estagiária em Washington, D.C. E depois de um tempo eu voltei para trabalhar também na cidade de Washington por 1 ano e 2 meses. Então 6 anos e 2 meses o tempo total. E estando em uma cultura diferente, percebemos que erros e acertos, simplesmente hábitos positivos e negativos, fazem parte da cultura que recebemos de onde viemos. E esse é um riquíssimo processo de aprendizagem que se pode viver na prática. A cultura americana me ensinou muito essa questão da observância das regras, por incrível que pareça. De você respeitar uma fila, de você respeitar algumas regras que são imprescindíveis, de você ter educação, de pedir licença, de dizer bom dia, de dizer obrigada, de com licença, por favor, e sabe, hoje em dia a gente às vezes não pensa quando dá de ombros com um, com o outro, quando tá passando, tipo, sai da frente. Não, o americano sempre tem isso, excuse me, sabe, I'm sorry. Então, isso eu aprendi bastante, acho que são coisas simples, das normas da boa convivência, que muitas vezes, apesar da nossa cultura latina ser muito mais calorosa, a gente acaba ignorando. Mas não precisamos ir para o outro hemisfério para nos depararmos com tanta diversidade e mescla de culturas. Conhecida como a maior metrópole do Brasil, São Paulo, na região sudeste do país, tem como a principal característica a correria do trabalho e o trânsito sem fim. Porém, nas férias escolares, a terrinha da Garoa pode se mostrar uma cidade divertida e também educativa. São Paulo ele tem diferentes pontos turísticos, né? Então na área de história ele pode variar desde o período colonial até os dias atuais. Nós temos aí as fazendas de café no Vale do Paraíba, na região do interior. Também os engenhos de açúcar, os antigos engenhos que lembram aí essa colonização portuguesa. Aqui na região central nós temos aí desde igrejas até monumentos históricos. Museu da Resistência, que lembra aí a questão da ditadura militar no Brasil. Nós temos também a Estação da Luz, que pode ser considerada aí um monumento histórico, e onde tem a Pinacoteca do Estado, então dá para fazer vários roteiros turísticos nessa região aqui. Além do famoso mercado municipal, parques como Ibirapuera, zoológico e inúmeros museus, São Paulo abriga o maior aquário temático da América Latina. São aproximadamente 3 milhões de litros de água, onde habitam milhares de animais de aproximadamente 300 espécies.
sou de Fortaleza, né, mas moro atualmente em Teresina. Então a gente tirou 7 dias para conhecer a cidade de São Paulo, né? Então no nosso roteiro a gente incluiu primeiro o Aquário de São Paulo. Vamos passar também pelo Museu do Catavento, depois a esticadinha no Mercado Municipal, né? Aí a gente reservou um dia também para o Kidzania, né, que fica no Shopping Eldorado. Aí depois a gente vai conhecer o zoológico, né, o Zoo Safari, né, e conhecer também o Butantã, né, que as crianças, para ter essa experiência, ver do serpentuário de perto, né, o Museu de Microbiologia, né, então isso aí está incluído na programação de 7 dias, que eu acho pouco, para conhecer São Paulo. Em 2006, com a inauguração do Aquário de São Paulo, que foi um projeto idealizado pelo nosso presidente, né, ele já tinha essa ideia de poder fomentar o turismo na cidade. E nós considerávamos, né, que uma cidade como São Paulo, tão grande, né, ela não ter um aquário era praticamente um desperdício. Então a gente tinha que realmente desenvolver um projeto como esse, né? Então não apenas trouxe os aspectos de educação ambiental do próprio aquário em si, mas como também elevou o patamar turístico do próprio bairro do Ipiranga, onde nós estamos localizados. A sua questão histórica e somar a isso essa diversidade turística que fomenta também a educação ambiental, a responsabilidade social, né, é algo que foi extremamente enriquecedor para a cidade de São Paulo. As crianças conseguem ver os animais de perto, né? O habitat da África, da Austrália, né? Os países aqui você consegue ver de perto o suricate no seu habitat natural, o urso polar no seu habitat natural, então é muito importante. O aquário ele é dividido em alguns setores. A gente tem a parte da água doce, que é quando a gente vê animais de água doce e de florestas, que são onde tem os peixes e os répteis. Depois a gente entra no ambiente que mistura água doce com a água salgada. Então a gente vê animais de manguezal e entra na parte dos animais de praias e do oceano. Passando dessa parte, a gente encontra animais que vivem na Amazônia e depois animais de fora do Brasil. Então a gente tem o setor de animais africanos, animais da Indonésia, da Austrália e, por fim, animais do polo, como é o caso do urso polar. Aqui no aquário a gente pode encontrar diversos animais. Peixes, alguns répteis como jacaré, monstro de gila, a gente pode encontrar tubarões e também alguns mamíferos, desde lobo marinho, leão marinho, como canguru, urso polar, coala. Os profissionais envolvidos no atendimento ao público do aquário são divididos em 2 ambientes, né? Nós temos aqueles que estão na linha de frente junto ao público e aqueles que estão na linha de frente junto aos animais. Então, assim, além de toda a parte administrativa e de atendimento, que qualquer empresa de entretenimento tem, né? Nós temos o setor técnico, que envolve biólogos, veterinários, oceanógrafos, zootecnistas, né? Todos voltados a poder cuidar dos animais que estão sob os nossos cuidados. Em cada setor, então, a gente tem a parte do aquarismo, de água doce e de mundo marinho, a gente tem a parte dos mamíferos terrestres e a gente tem a parte dos mamíferos aquáticos. Em cada um desses setores, a gente tem uma equipe especializada para lidar com esses animais. Então, para animais que são mais ativos durante o dia, a nossa rotina ela começa logo cedo, quando a gente faz a manutenção, a limpeza de todo o ambiente, e aí a partir disso a gente divide o dia em vários momentos. Então a alimentação, que chega em vários momentos do dia, a gente apresenta enriquecimento ambiental e em alguns animais a gente faz condicionamento também. Então o que seria esse enriquecimento ambiental? Seria apresentar novos estímulos para o animal diferente do que ele está habituado. Então seja oferecer a dieta de uma forma diferente, mudar a estrutura do recinto, colocar novos cheiros ou novos sons. Tudo pensando no ambiente natural dele, o que seria adequado para ele encontrar nesse ambiente. Além da criança gostar aqui, ter um lazer durante o dia, é educativo, né? Serve para a criança aprender, né? Ver os animais de perto, né? E ver na prática, porque eles conseguem ver na teoria, na televisão, eles conseguem ver tudo de perto, né? Grupos de pessoas, eles podem agendar visitas e serem acompanhados por monitores, por educadores ambientais, por todo o aquário. Então, dessa forma, eles recebem informações específicas, tanto dos animais, quanto do ambiente natural deles. Mas também, quem quer fazer a visita sem o acompanhamento dos educadores, a gente tem os educadores que vão estar disponíveis pelo aquário e também as informações que ficam por todo o ambiente. Então, você sempre vai ter alguma placa que vai te dar algum direcionamento, alguma informação.
E aí a ideia é exatamente que essas informações permitam que faça mais sentido toda essa visita. O aquário ele tem 4 missões, 4 principais objetivos que a gente faz aqui. O principal deles é a educação ambiental, fazer com que as pessoas aprendam alguma coisa e levem isso para fora do aquário. Tem também a parte de conservação, então não só manter bem os bichos aqui, mas gerar conhecimento, né? A parte de pesquisa é um outro pilar também, mas enfim, gerar conhecimentos e aplicar isso de alguma forma, seja fornecendo para a comunidade científica, seja conservando os animais aqui dentro. E o quarto é o lazer. Durante o ano você fica em livros, debruçado em escrivaninhas, salas de aula, mas quando você sai, que você vê o outro lado, a prática, né? Você vê no safari, você vê o animal de perto, né? Você vê no zoológico, você vê o animal de perto, né? Então isso aí é educativo, para a criança vale a pena, né? Não ficar só fechado dentro da sala de aula, então ir no shopping, assistir um tablet, né? Ver um programa de YouTube, né? Então assim, isso aí é bom para a criança. Do fundo do mar, direto para a cultura milenar que caracteriza um dos bairros mais antigos da cidade de São Paulo. O bairro da Liberdade faz parte do imaginário paulistano, com suas lanternas vermelhas, comidas típicas e festas orientais. Aqui no bairro da Liberdade você pode encontrar essa cultura oriental, né? Tanto chineses, japoneses, coreanos, nos mais diferentes lugares, né? Um bom exemplo seria a Rua Galvão Bueno, que ela é toda decorada, ela lembra muito esse mundo oriental. A partir de 1908, quando os japoneses começam esse processo de imigração, por conta, né, da abolição da escravidão aqui no Brasil, você tem aí um processo de luta muito intensa, que eles trazem todos os padrões culturais aqui para a região. Nós temos ali na Rua Conde de Sazerdas o primeiro reduto dos japoneses no Brasil, e aí ao longo da história você vai tendo aí os diferentes aspectos sendo incorporados, né? Mas a abertura em si, ela acontece só a partir de 1947, quando os orientais de fato eles têm uma certa liberdade, que é o mundo pós-guerra, e aí eles acabam conseguindo incorporar, então eles criam cinemas, teatro, né? Um bom exemplo seria o Teatro Niterói, né, que foi idealizado para cerca de 1.500 pessoas, então costumeiramente, semanalmente, eles estavam passando os diferentes filmes produzidos lá no Japão, e até hoje é um ponto de referência muito grande, né? O bairro da Liberdade ele pode ser considerado aí um grande ponto turístico, principalmente na área educacional, porque além de lembrar muito essa cultura oriental, nós temos aí dentro desses festivais, né, tem uma programação que vai de janeiro a dezembro, onde você tem aí os mais diferentes aspectos culturais, onde você conhece a cultura oriental a fundo, né? Por exemplo, ali na Associação Brasileira de Cultura Japonesa, eles têm muitos cursos voltados aí para a área de história, onde você vai pegar a história do Japão desde a era Meiji até o mundo pós-guerra, o Japão contemporâneo. Então, na área educacional, existe uma riqueza muito grande. E é possível não aprender visitando um lugar como esse? Inspirados pelas influências de conhecimentos e culturas, é nesse riquíssimo contexto cultural que está inserido um dos colégios adventistas mais antigos de São Paulo, com 95 anos de existência. Então, muitos desses imigrantes, eles colocam seu filho em uma escola onde se dê continuidade à tradição, né, da sua cultura, porém essa criança precisa estudar numa escola regular. Então, considerando a localização, que nós estamos assim praticamente num lugar onde tem uma grande concentração de orientais, eles acabam procurando o Colégio Adventista da Liberdade, né? E com isso, nós já temos assim todo um preparo, né? Nós já aguardamos essas pessoas virem aqui, né? E até por conta disso, temos assim uma pessoa bem especial que acaba recebendo esses alunos, né? Muitos pais não falam português, né? Eles falam mandarim. Temos a maior concentração nossa são de alunos chineses, então nós temos uma tradutora que ela dá toda essa assessoria, esse apoio. Esse aluno, quando ele chega aqui no Colégio da Liberdade, ele chega como aluno de inclusão. O meu trabalho principal é ajudar na orientação, né? Tanto ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. E assim, fazer a ponte, ser intermediária entre os pais e a orientadora, né? Para eles ter uma boa interpretação, para entender o que está acontecendo com o estudo do filho, o que pode ser ajudado, para que a criança tenha
tenha um melhor desenvolvimento, né, que possa aprender melhor. Considerando a grande procura de alunos que são orientais, nós mantemos uma parceria com escolas que são chinesas, em especial pelo grande número de alunos chineses que tem aqui, tá? Então esse nosso aluno, nessa escola parceira, ele tem aulas de mandarim e a matemática e a língua portuguesa, logicamente, né? E o colégio, ele aceita esse aluno, ele recebe muitas vezes sem saber a língua. Fizemos festas orientais, trouxemos danças típicas, né? Pessoas da cultura, tanto japonesa, né, quanto da chinesa, vieram fazer as suas apresentações aqui. Então isso é até uma forma de valorizar o nosso aluno, né? E ele se sentir mais em casa também. Um aluno que me marcou muito, que é do ano passado, né? Finalzinho do ano passado, ele chegou aqui no Brasil, que nem um forno saindo, um pãozinho saindo do forno. E ele marcou muito porque ele chorava todo dia ao entrar na sala de aula, né? Ele chorava muito e a professora não sabia o que fazer, né? E a professora é super amorosa. Eu não entendo o que estava acontecendo isso com ele. Depois eu ia lá todo dia para ajudar, conversar com ele, para acalmar ele, para ele sentir mais segurança, que aqui é uma escola de muita paz, muito amor. Então ele sente que dá para confiar, porque ele me vendo, ele me conhece. Aí ele foi acalmando e ele foi apegando a professora aos poucos. A experiência em sala de aula com esses imigrantes, tanto das mais variadas culturas, ela é interessante porque ela traz para nós essa riqueza de detalhes, talvez coisas que nós nem chegaríamos a conhecer, nós acabamos conhecendo por meio deles, né? Então, os mais variados aspectos dessa cultura, eles são incorporados aqui para nós de uma forma diferente. Por exemplo, em 2015, quando eu entrei aqui no colégio, tinha um aluno chinês, né? E aí ele falando de socialismo, né? E aí geralmente os alunos falam assim, mas o socialismo não dá certo, o socialismo é uma furada. E ele falou assim, não, professor, olha, o socialismo na China funciona. E ali eu pedi para que ele desse um adentro de como funciona o socialismo na China. E aí ele foi explicando, então ele explicou coisas totalmente diferentes de tudo aquilo que eu já conhecia e que os próprios colegas de sala já conheciam a respeito de socialismo, né? É algo que é extraordinário porque você tem a vivência ali real, né? Não é algo que você leu, não é algo que você está vendo pela televisão. À medida que nós estamos ensinando a nossa cultura para eles, eles acabam influenciando na nossa própria cultura, né? Porque eu mesmo, né, o tempo todo estou aí aprendendo coisas novas, principalmente com os chineses, né? Porque parece que não, mas mesmo sendo um bairro de característica japonesa, a grande maioria aqui são de chineses. Então nós aprendemos palavras novas, a escola está sempre envolvida nessas questões culturais do mundo oriental. Para nós é até um privilégio, né? Nós estamos aqui por ser uma escola que tem toda, né, tem toda essa diversidade de pessoas, né, tanto orientais quanto muçulmanos, quanto, né, pessoas de outras raças e de outras etnias também, e que acabam vindo aqui conhecer o bairro da Liberdade e acabam também, logicamente, por tabela, conhecendo o Colégio Adventista da Liberdade.